Tá por aí? Eu tô, tudo Tudo bem? bem? Já temos algumas pessoas aí entrando, o pessoal tá ansioso, tá pontual Uma para coisa saber boa. tudo que a gente tem para conversar hoje, né? Sobre o preparo das mamas, esse tema tão polêmico aí, né? Que é o que a gente Sim, mais recebe demanda, né, Michele? Como que eu vou fazer? Como que eu vou me preparar? sim, o pessoal tá bem aí, é, curioso, né? Para saber se passa bucha, se não passa bucha, o que mais que faz. Por muito tempo, só para a gente começar o contexto, né, e contextualizar a nossa live aí, por muito tempo era assim, né, Mi, que se preparava para amamentar. Então, os próprios médicos, né, quando começava o pré-natal, falavam: olha, você toma sol todos os dias na mama, né, expõe as mamas ao sol para essa pele ficar mais forte e passa a bucha. Tinha gente que falava até para cortar um buraquinho na camiseta para ficar friccionando. No sutiã para ficar friccionando na blusa, enfim, para poder ter contato, ter atrito, para deixar essa pele mais forte, né? Como se isso evitasse os grandes problemas na amamentação, né? Se fosse tão simples assim, né, Michele? Se fosse simples, né? Então, todo mundo que tivesse feito isso direitinho, não teria essas feridas, essas dores, esses problemas de amamentação, e a gente não viveria disso. Pois é. Então, só para contextualizar aí o pessoal que está entrando, a gente não indica, né? Não é indicado usar bucha nos mamilos, não é indicado você lesionar essa pele, essa bucha vegetal que se passa nos mamilos, ela vai fazendo microlesões. E essas microlesões, elas podem ser colonizadas por fungos, por bactérias, então não é legal você abrir essa pele, né? Friccionar a bucha não vai deixar a pele mais forte. Assim como o sol, né, Michelle? É diferente uma mulher que sempre toma sol, uma mulher indígena que anda com as mamas a vida toda exposta no sol. Então, consequentemente, ela tem a pele das mamas mais firme, né? Mais endurecida, já por esse contato. Agora, a gente que não tem esse hábito, se a gente for expor a mama ao sol, a gente corre o risco até de fazer uma queimadura e fazer lesão ainda nessa areola, nessa mama, por conta da queimadura. Não é isso? É isso, então tomar aí esses 10, 15 minutos de sol, que seja diariamente, nesse mês de gravidez, não vai deixar sua pele mais grossa. Como a Natasha disse, ao contrário de uma mulher que passa a vida inteira ali, né, uma índia com os peitos no sol. Então, essa daí até teria alguma proteção, sim, mas esse pouquinho de sol que a gente toma na gestação não vai fazer diferença se você vai ter ferida, se vai deixar a pele da mama mais grossa. Pelo contrário, pode até atrapalhar vocês aí nessa amamentação. E aí a gente precisa então começar a falar sobre o que as pessoas têm que fazer, né? Acho que todo mundo que está entrando aqui está curioso para saber, e aí, mas se eu não passo a bucha, se eu não tomo só, o que eu faço para me preparar para a amamentação? Então, acho Não que tem primeiro a saída. gente precisa desconstruir aquela história de que toda amamentação vai machucar a mama, que é normal doer, né? Antigamente a gente via as pessoas fazendo vídeo, mordendo paninhos e todo mundo rindo ao redor e falando: ah, machuca mesmo, dói mesmo, né? E a gente primeiro precisa desconstruir isso, né? A gente precisa entender que se tem dor, se tem machucado, se tem fissura, tem algo aí que não está bacana, né? Geralmente está associado muito isso à questão do posicionamento, da pega, né, Michele? Mas a gente precisa parar de normalizar isso. Então a gente precisa entender que não é para machucar, que não é para doer. Uma coisa é uma sensibilidade, porque é uma área que às vezes a gente não toca muito, ou tem pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior, e aí você vai ter um bebê sugando. Então, ter alguma sensibilidade pode até ser comum, principalmente naquele início da mamada, quando o bebê começa a mamar, né? Mas se tem fissura, se tem machucado, né? Se tem ferida, isso já tem que ser avaliado porque não é normal, é algo que está errado, né? Você quer falar um pouquinho também sobre isso, Mi? E uma coisa que às vezes aparece muito é uma sensibilidade extrema na gestação. Se essa sensibilidade estiver muito aumentada, então vale a pena a consulta pré-natal para a gente poder trabalhar para ir diminuindo essa sensibilidade, tá? Tem mulheres que não conseguem colocar a mão ali. Então a gente consegue trabalhar isso e é interessante que a gente trabalhe isso
na gestação, tá? E é o que ela falou mesmo. Então, todas essas coisas de bucha, de sol, até passar pomada, que vai ser muito pior, não vai prevenir feridas, tá? Feridas estão acontecendo porque tem alguma coisa para ajustar na boquinha do bebê, na posição, assim como a Natasha acabou de falar. E aí, a gente está aqui para falar sobre como se preparar, né? E aí, esse certo dia, a gente teve um casal, né, que a gente acompanhou e eu achei muito bacana a fala deles, que a fala deles foi bem assim, né? A gente se prepara para tudo na vida. Você vai fazer uma prova, você se prepara. Você vai fazer, tá no emprego novo, você se prepara, né? E por que não me preparar para receber um bebê? Por que não me preparar para amamentar, né? E aí a gente vai entrar aí numa questão que eu acho que é muito cultural, né, Michele? A gente precisa desconstruir algumas coisas para construir outras no lugar. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é aquele mito que as pessoas falam sobre o bebê bonzinho, o bebê que vai mamar só a cada 3 horas, né? Que a amamentação ela tem que ser linda e maravilhosa, né? Que não é desgastante. A gente precisa desconstruir isso, porque é algo que realmente é cansativo para a mãe, demanda muito da mãe, né? E eu acho que a gente precisa primeiro desconstruir esses conceitos e realmente estudar sobre a amamentação. Porque a gente sabe que a amamentação está permeada aí de muitas coisas que são culturais. Então é aquela resistência mesmo, né? Porque vem as informações. Qualquer coisa que acontecer ali, quem está ali do lado vai colocar a culpa no leite materno, né? Então, se Chorou o bebê não muito. está mamando, é porque o leite é fraco, né? Se o bebê chora, é porque o leite da mãe não é o suficiente, né? E aí, como que eu vou me preparar para lidar com esse monte de palpite? É me informando, né? Tendo conhecimento para eu ter segurança desse processo, não é isso? Para que eu seja a pessoa que vai contra todas essas questões, né? Nós colocamos aqui a caixinha de perguntas na live e surgiu uma pergunta, por exemplo, sobre mamadeira, né? Então, quer dizer, será que se eu não consigo amamentar, a mamadeira é minha única opção? Você quer falar sobre isso? Não. Então, assim, o se eu não consigo amamentar, onde é que está isso? Foi a primeira vez que o bebê não pegou, aí chamei a consultora de amamentação, ela já foi lá no hospital, ela já foi lá na minha casa, eu me preparei, a gente pode usar outras coisas, né? Então, a gente tem que descobrir primeiro por que que esse bebê não está mamando bem. E aí a gente vai tentar cercar tudo isso. Então, a mamadeira, gente, ela não é indicada em momento nenhum. Tá? A gente tem opções mais seguras para o bebê. Até porque os bicos artificiais, estamos falando de mamadeira ou de chupeta, vão afundar o céuzinho da boca do bebê. Podem afundar, né? Qual que é a chance disso acontecer? 50%. Podem afundar o céuzinho da boca do bebê, e aí, quando afunda o céu, sobe e sobe aqui para o nariz. Então, esse bebê pode ter problema respiratório. Quando ele tem problema respiratório, ele tenta compensar levando a cabeça para cima. Só que ninguém anda assim, né? Então, o que que faz? Entorta a coluna. Então, a mamadeira ela pode trazer N problemas, assim. Então, tipo, mesmo a marca lá que eles falaram, parece com peito, com o meu peito não parece. Eu não sei se parece com Então, o essa é seu. a questão, né? Eu trouxe até uma mamadeira aqui para a gente falar disso, né? Essa aqui, não posso nem mostrar, né, a marca, mas é uma mamadeira famosa, onde as pessoas costumam comprar, né? Fala que é uma marca muito boa, muito famosa, e que realmente ela assemelha ao peito, é o que a Michelle falou, né? Eu acho que ela é bem diferente, né? Quando a gente vai olhar uma mama, né? É bem diferente, né? Quando você coloca os dois aqui lado a lado, é bem diferente, né? Então, o que que acaba acontecendo? E eu acho importante falar isso para as pessoas, que o bebê que acaba aprendendo a mamar aqui com fluxo rápido, com esse bicão lá dentro da boca, ele vem para o peito, ele começa a ter dificuldade, né? Então, as pessoas que não se preparam e não têm esse conhecimento, elas vão achar que esse utensílio aqui é inofensivo. Então, eu acho que o preparo ele começa desde aí, né? Como que o meu corpo funciona, né? Como que eu tenho produção? Acho que é uma coisa bacana da gente falar também, né? Porque as pessoas têm muita dúvida assim: será que eu tenho que colocar o bebê para mamar a cada 3 horas, né? Será que eu vou ter produção de leite o suficiente? A gente precisa entender que a produção é dinâmica, né, Mi? Quanto mais leitinho é extraído daqui, mais leite é produzido. Então, o preparo precisa começar justamente aí, na gente entender que fisiologicamente o nosso corpo está preparado para amamentar,
né? E que quanto melhor for a pega desse bebê, quanto mais leite ele conseguir extrair, e aí está relacionado também a não ter fissura, não ter dor, logicamente, mais leite essa mãe vai ter. E aí essa mãe, ela tendo esse conhecimento, eu acho que ela se torna muito mais empoderada para lutar contra esses palpites que vão vir aí muitas vezes errado, né? Em relação ao seu leite é fraco, ou você não tem produção o suficiente, seu bebê chora de fome, seu bebê não dorme porque está com fome, né? Então acho que a gente precisa começar a preparar entendendo isso, né? Entendendo como que meu corpo vai funcionar. Exatamente isso, porque a mama, como a Natasha disse, ela está preparada. Não sei se vocês grávidas notaram que tem umas espinhazinhas aqui, ó. Essas espinhazinhas são os tubérculos de Montgomery. Difícil esse nome, né? Mas essas espinhazinhas. Então, elas secretam ali uma lubrificação natural invisível aos nossos olhos. Mas então, nosso peito está preparado. E todas essas informações que a Natasha falou, que a gente vai preparar a cabeça. A cabeça da mãe está preparada? Como é que ela está pensando? A hora que ela chegar com o bebê nos braços, o bebê vai mamar por quanto tempo? Como é que eu vou saber que ele está satisfeito? Ele vai chorar? Ele não vai chorar? Ele vai dormir? Ele não vai dormir? Então, a gente precisa de todas essas informações para que a gente chegue tranquila lá na maternidade para receber o nosso bebê. A gente tenha ali uma noção do que fazer, né? Porque se a gente chegar lá, esse tanto de informação para você buscar com o bebê nos braços, gente, é muito difícil, é muito intenso. Então, esse é o preparo aqui na gestação. Esse é o pré-natal, né? A gente se prepara aí para amamentar. Muita gente se prepara para o parto. Isso. E aí, Mi, uma pergunta que sempre acaba acontecendo nos meus atendimentos de pré-natal são as pessoas perguntando assim: ah, mas será que eu vou ter leite? Será que eu vou ter colostro, né? E a gente mostra isso para as mães na consultoria de pré-natal e é muito legal isso, porque a maioria delas não tem noção que a partir da 16ª semana o corpo delas já está começando a produzir colostro, né? Então, quem aí tem dúvidas sobre isso, vocês podem fazer uma expressão. Então, você coloca a sua mão aqui, ó, na base da areola e você faz esse movimento contra o tórax, afunda um pouquinho o seu dedo e faz uma leve pressionada. Vocês vão ver aí, ó, que vai aparecer às vezes uma gotinha incolor, meio amarelada, bem na pontinha do mamilo. Algumas pessoas na gestação vazam o colostro, outras nem percebem que tem. Algumas na hora que vai tirar o sutiã vem às vezes uma casquinha branquinha aqui, mas é o corpo se preparando para amamentar, né? A partir da 16ª semana de gestação, esse processo já começa a ser mais visível, né? Nesse sentido de ter alguma coisa. Só que muitas pessoas chegam até o final da gestação sem saber se elas têm colostro, né? Sim, sim. Às vezes não é tão assim facinho sair o colostro, como a Natasha disse. Tem umas mulheres que saem mais. Isso não está relacionado a, será que eu vou ter mais leite ou menos leite? Não tá, gente? Então, às vezes, você vai precisar ficar ali massageando a mama um pouco para poder tirar aí esse colostro. Tem outras mães que são mais fáceis. Tem umas que até falam assim, ah, então quando eu tiro o sutiã e fica uma casquinha ali, então é colostro? É colostro. É. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender, né, o quanto o corpo da gente se prepara, é o que você falou, né? Essas espinhazinhas, a areola aumenta de tamanho, não é isso? A mama fica mais sensível, né? Por que isso tudo? Para guiar visivelmente o bebê nasce com a visão muito imperfeita ainda. Então, esse aumento da areola, esse escurecimento, ele é proposital para que o bebê encontre ali o peito ali, quando a visão dele ainda não é muito clara. Então, são sinais que o nosso corpo está dando, né? Que ele está se preparando para esse processo da amamentação. E aí a gente precisa confiar que a gente precisa de contato, né? Uma coisa que eu acho legal a gente falar, Mia, é que as pessoas têm muita dificuldade de entender assim, e a gente escuta muito isso, o leite da fulana não desceu, né? E a descida do leite, ela vai acontecer para todo mundo, né? Se eu tenho uma placenta e a placenta saiu, a descida do leite está relacionada à queda do hormônio, né? Que vai fazer esse leite descer. Então, algumas pessoas vão descer antes, outras vão descer depois, mas geralmente entre 3 e 5 dias há a descida do leite. E até Sim. então, o que nutre o bebê é o colostro, que é extremamente rico. E é uma informação também que precisa entrar na cabeça de todo mundo que quer se preparar para amamentar. O quanto esse colostro é importante para esse bebê, né? E é onde a gente se esbarra muitas das vezes na questão do complemento desnecessário, não é isso? Porque muitas pessoas acham que eu tenho pouquinho, né? Não preciso essa quantidade não é o suficiente para o meu bebê. E aí eu preciso complementar.
né? E no preparo, no pré-natal de amamentação, a gente fala muito sobre isso, né? O quanto que o estômago do bebê é pequenininho. Então, a referência que eu trouxe aqui, ó, ele é essa bolinha aqui no primeiro dia de vida. Então, para uma bolinha dessa aqui, ó, com capacidade máxima de 5 a 7 ml, a gente não precisa de grande volume. Vocês precisam confiar que o seu corpo consegue produzir o colostro, que é o suficiente para encher essa bolinha aqui. Porém, ele é de fácil digestão, né? Então, o bebê vai querer mamar com frequência. E o bebê vai estar aprendendo tudo isso. Então, ele vai estar aprendendo ainda a sugar, respirar, deglutir, coordenar tudo isso. E para isso ele precisa de um volume pequeno, né? Para ele aprender a aprimorar essa função dele. Então é tudo muito fisiológico, né? A gente acaba colocando muita coisa no meio disso. Mas é entendendo como que o corpo da gente funciona que a gente começa a ter mais segurança para vivenciar esse processo e entender que as dificuldades, elas podem aparecer, mas que elas, quando a gente tem esse conhecimento e esse preparo, faz muito sentido no sucesso da amamentação, né, Michele? Sim, totalmente. Porque o colostro, ele é a primeira vacina do bebê. Então, ter essa noção de que o bebê mamar o colostro, colocar o bebê ali para mamar o colostro, mesmo que seja pouquinho, o bebê vai tirando mais colostro. Só ele consegue. A gente colocar uma bombinha ali não dá. Às vezes, com a mão, a gente tira um pouquinho mais, mas só o bebê tira essa capacidade gigante de colostro e vai produzindo mais colostro. Para quê? Para lotar esse estômago pequenininho de células boas. Gente, colostro tem mais proteína. Ele prepara o estômago do bebê, o intestino do bebê, para receber o outro leite. Ele fecha toda a parte do intestino para ele não pegar infecção. Então, assim, é fantástico, né? O bebê vai ficar bem mais saudável se ele mamar esse colostro aí na maternidade. E sem contar, né, Michele, as células, né? O colostro, ele é rico, né, em células de defesa, então ele vai ativar todo o sistema imunológico do bebê, né, em anticorpos. Então, realmente, ele é a parte mais rica, né, que é o que as pessoas acabam desprezando mais. Ah, mas ele não tem cor de leite, o volume é pequeno, mas ele é extremamente importante. A Lari que fez uma pergunta, né? Que ela viu um vídeo de uma mulher com 38 semanas que começou a tirar o colostro e congelar, né? Para quando o bebê nascer. Existem casos que realmente são indicados, né? Fazer a ordenha de colostro gestacional. São casos de diabetes gestacional, onde o bebê pode fazer mais hipoglicemias, né? No caso de uma mãe que tem, às vezes, uma cirurgia de mama, uma mamoplastia, que ela já tem uma tendência de ter menos colostro ali no pós-parto. Então, nesses casos, a gente faz sim essa retirada de colostro, mas eu acho legal falar sobre isso, que às vezes as pessoas acham que tirando ela vai ter mais colostro, e esse não é o objetivo, né? O objetivo é realmente fazer uma reserva para suprir esses primeiros dias do bebê e não ser preciso de entrar com um complemento desnecessário. Isso, tem vários casos que a gente pode fazer a ordenha de colostro, como esse que a Natasha falou, cesárea agendada, mas precisa de uma avaliação para cada gestante para te falar, ó, você seria interessante você fazer essa ordenha de colostro, que ele tem basicamente o objetivo para essas mulheres que têm um risco no atraso da descida do leite. Lembra que a Natasha falou ali que a descida do leite é entre o terceiro e o quinto dia? Talvez essa mulher ela vai ter ali um pouco mais de dias para descer esse leite, mas ela tem aquela reserva de colostro. Então, para esses casos que tem esse risco de atraso da descida do leite, é que a gente faz essa ordenha pré-natal. E aí a gente avalia toda a história da mulher, desde quando as mamas cresceram ali na adolescência, né? Como que foi ali na gestação. Então, a gente faz toda uma anamnese para saber qual que é a história dessa mulher e se ela tem esse risco de atraso aí na descida do leite para o bebê. A Thaís está dizendo assim, ó, nos hospitais nem todos os profissionais têm essa informação. A prima dela teve bebê há 2 meses, disseram que o leite não tinha descido e que ela não tinha bico, né? E deram fórmula para o bebê no hospital. Infelizmente, Thaís, a gente lida com esse tipo de orientação todos os dias, né? Principalmente nos atendimentos que a gente chega, onde as pessoas não fizeram consultoria de pré-natal antes, onde elas não têm essa informação. Porque a pessoa que não sabe que o estômago do bebê é pequenininho, que não sabe que esse colostro é o responsável por nutrir o bebê esses dias, não sabe lidar que o bebê vai chorar, é natural esse choro, um bebê que estava 9 meses na sua barriga e saiu ali
ele vai chorar e nem sempre o choro vai estar relacionado à fome, mas muitas das vezes por essa transição, o bebê nem sabe que ele nasceu ainda. Então, se a pessoa não tem todas essas informações, ela acaba realmente acreditando que o quê? Que o bebê está passando fome, né? Que o bebê está chorando de fome, que o complemento é a melhor opção. E aí eu vou contar um negócio para você, Thaís. O complemento, quando ele cai lá no intestino do bebê precocemente, o intestino do bebê, as células do intestino do bebê ainda são muito separadas. Então, esse colostro, ele vai revestindo todo esse intestino no espaço entre as células. E quando eu não tenho esse colostro e cai o leite de vaca, que é o complemento, ele é extremamente alergênico. Então, ele pode fazer uma reação alérgica no bebê. Por isso que hoje a gente encontra tantos bebês aí com alergia à proteína do leite de vaca. Geralmente está relacionado a uma exposição precoce do complemento. E aí, o que que essa pessoa, sua prima, poderia ter feito diferente, né? Quando a gente vai atender alguém no hospital e às vezes esse bebê, mesmo uma mãe diabética, está fazendo hipoglicemia, às vezes a gente ordenha com a mão mesmo, na colherzinha, o colostro, vai complementando. Então, a gente tem formas de nutrir esse bebê sem precisar de usar o complemento. O complemento, a gente não está falando mal dele em todos os casos, a gente sabe que tem causas que são necessários, tem casos que o complemento salvam vidas, né? Mas não pode ser para todo mundo. O ideal é que o bebê mame o leite materno. Ele que vai ativar o sistema imunológico, que vai revestir esse trato digestivo do bebê, né? E infelizmente as pessoas nem sempre estão preparadas. Quando falam também de bico, é uma coisa que a gente tem que falar aqui no preparo. As pessoas falam assim: eu não tenho bico, será que eu vou conseguir amamentar? Quando a gente fala de pega, o bebê precisa abocanhar, é esse tecido aqui, ó. E aí, realmente, a pessoa, quando ela não tem o mamilo, ela pode ter alguma dificuldade a mais. Por isso que a gente tem técnicas. A gente ajuda esse bebê, faz uma preguinha nessa areola, de forma que o bebê consiga abocanhar a areola. Quando ele faz a prega aqui, ó, que ele abocanha a areola, ele tem fluxo de leite. Então, o mamilo não é um fator decisivo na amamentação. Ele é um fator que ele pode, às vezes, dificultar, mas a gente tem outras formas. A gente tem posicionamento, às vezes colocar o bebê na invertida, que facilita uma pega mais profunda, fazer uma preguinha com essa areola, né? Estimular mais essa abertura de boca. A hora que o bebê engata e acopla, o mamilo não faz diferença na extração do leite. E é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Elas acham que amamentar está relacionado se eu tenho um mamilo mais para fora, mais para dentro, e não é bem assim, né? É. As mães falam, ai, você acha que meu peito tá bom para amamentar? O seu peito tá perfeito, né? Então, assim, a gente é mamífero, a gente é feito para mamar, né? O bebê vai mamar. A gente só não pode desistir, procurar todos os recursos que tem. Quantas consultoras de alimentação que tem? Ah, na minha cidade não tem. Online dá super certo. Então, a gente precisa de informação. O que que a gente pode fazer? A gente precisa de acompanhamento. Porque essa live aqui, ela é geral, ela é para todo mundo. Não tô vendo o seu peito. Então, como é que eu posso fazer com o meu peito, com o meu bebê? Ai, meu peito é mais gordinho aqui assim. Como é que eu posso colocar o meu bebê? Ai, meu bebê tá com a boquinha pequenininha. Ai, meu bebê nasceu prematuro. Né? Então, assim, cada bebê ele vai se comportar de um jeito, né? Porque cada bebê é único, ele é uma pessoa. Cada pessoa é única. Então, a gente precisa, assim, de acompanhamento, de bastante informação. É uma coisa que eu acho legal, que as pessoas às vezes perguntam muito pra gente, eu acho que a gente pode aproveitar aqui a live para falar, é sobre essa questão, né, do comércio, né? Compra isso, compra aquilo para amamentar, você precisa disso, você precisa. E aí as pessoas fazem uma lista assim enorme, né? E na verdade, para amamentar, a gente precisa de duas coisas, da mãe e do bebê, né, Michelle? A gente não precisa de muita coisa além disso. Não Então, precisa mesmo. quando as pessoas perguntam muito pra gente assim, eu preciso comprar bomba, né? Eu acho legal falar sobre isso, porque as pessoas acham que quem vai amamentar necessariamente precisa ter uma bomba, né? E nos primeiros dias, não são todos os casos, aliás, são raros os casos que a gente indica uma bomba. A maioria dos casos a gente maneja só com a amamentação mesmo do bebê, né? Agora, se Sim, a mãe, por exemplo, que ela vai voltar a trabalhar dali 2 meses, 3 meses, e ela vai precisar de uma bomba, ela já pode adquirir essa bomba antes, né? sim. Mas é bacana ela sempre conversar com alguém que entenda. Por quê? Que entenda, que veja a mama dela. E as pessoas não sabem disso, né? O funil da bomba, ele tem que ser adequado para aquele tamanho de mamilo. Então, não é porque a amiga usou aquela bomba que vai ser boa para você. A gente tem Sim. essas particularidades, né?
A almofada de amamentação, eu gosto de falar que eu acho que é um item importante, porque vocês vão passar bastante tempo com o bebê no colo, no peito, então quanto mais confortável e bem apoiada vocês estiverem, eu acho que faz diferença. E aí é procurar uma almofada que realmente te dê esse apoio, não aquelas almofadas às vezes muito baixas, muito Que magras, vem no né? Kit Bears. Essas dos Tem kits no que de vem no berço, Kit Bears. elas são bem murchinhas, né? As Acho que outra mexinhas coisa aí. legal é investir em sutiãs bons, né? Sutiã que dê sustentação para as mamas, principalmente no período da descida do É leite, legal, né? isso. Que não tenha aro, que seja aquele sutiã com abertura mais lateral, que não fique garroteando o peito. Lembrar que a mama vai crescer, então comprar o sutiã sempre às vezes maior ou até deixar para comprar depois que o bebê nascer. Eu acho importante falarmos sobre isso, né? Sim, Mas tomar cuidado com esse comércio, né? Que fala para vocês, olha, você tem que já comprar uma Matute. A sim. Matute não é para todo mundo. Ah, você precisa do intermediário de silicone. Intermediário de silicone é pouquíssimo usado em raros casos, né? E aí tem que ser sempre sobre uma indicação e uma supervisão, né? Então eu gosto de falar sempre assim, pomada, a gente nem indica o uso de pomadas. Então, muito cuidado com isso. Às vezes tem gente que vai fazer enxoval fora, volta e gasta horrores. Comprei tudo que eu podia ter para amamentar, né? Então, eu acho que algumas coisas fazem sentido, como é o caso do sutiã, da almofada, né, de amamentação. Acho que uma coisa bacana da gente falar, sem falar de marca, mas é a colher dosadora, né? Não sei se quem na live já viu a colher dosadora ou o copinho, né? São dois recursos que a gente usa para, se a gente precisar ofertar o leite materno, ou até mesmo uma complementação, e que são mais seguros que a mamadeira, né? Para não atrapalhar a amamentação. Acho bacana ter, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou amamentar exclusivamente, eu não posso nem fazer uma unha. Não, eu posso fazer uma ordenha, né? Eu posso treinar o meu bebê para que alguém ofereça para ele na colher dosadora ou no copinho. Então, não significa também que a gente está amamentando exclusivo, que a gente não pode nem sair ali para arrumar o cabelo, para fazer uma unha. É importante A Dani, mesmo. rosquinhas aí, me fala das rosquinhas. As rosquinhas são interessantes. As rosquinhas, existem essas aqui mais fininhas e existem aquelas com zíper, que são maiorzinhas. Então, qual que é o papel delas? É absorver, às vezes, aquele leite que pinga e se tiver alguma sensibilidade ou até uma ferida, não ficar encostando ali no sutiã. É melhor aquelas de zíper, que são mais grossinhas do que essas aqui. Então, elas são para isso. Aquele absorvente não é legal a gente ficar usando ali de rotina, né? Usar o absorvente por uma hora para ir numa vacina, numa consulta do pediatra, do ginecologista, ok. Mas usar aquele absorvente o tempo todo, até as próprias conchas, o pessoal vende aí, vocês pegarem as listas, tem isso tudo antes da gente enxovar. Pode deixar ali o peito bem, ele já é úmido, né? Pode deixar ele mais quente. Então, ambiente úmido e quente é propício a bactéria e fungo. Então, por isso que a rosquinha é uma opção melhor ali, que ventila ali o mamilo da mãe, né? E aí as pessoas que às vezes não quiserem adquirir, igual a Michelle falou, a com zíper é melhor porque você lava, então ela vai acumular leite, você tem a opção de abrir e lavar, né? Mas caso vocês quiserem, também tem a opção, acho que nos nossos Instagrams tem a gente mostrando vídeos ali de como fazer a rosquinha com lencinho de boca, que é super higiênico, porque você faz, encheu de leite, você lava, né? Substitui e dá para fazer várias vezes, né? Então é uma opção também, né, É Mi? uma ótima opção, que você não precisa, já tem paninho de boca, né? Às vezes a mãe tem a mama maior, faz com a fralda normal e você não vai gastar com isso. E aí põe para lavar, dentro daqueles saquinhos de roupinha delicada, eles já põe para lavar e pronto. Junto com os seus sutiãs também, que dá super certo. Tem pessoas que acham que precisam de poltrona, né? Enfim, isso aí é muito particular. Cada pessoa se ajeita de um jeito, né? Eu mesma, no meu segunda gestação, como meu parto foi normal, eu amamentava na cama, eu achava muito prático, né? Eu só pegava a almofada e colocava. Tem gente que prefere ir para a sala, tem gente que prefere uma cadeira de fio, é muito particular, mas não é um item obrigatório a poltrona, né? É onde a pessoa É é mais essencial. confortável. E lembrar que a postura, né, na amamentação faz a diferença. Então, quanto a pessoa estiver mais reta, com as costas mais apoiadas, ela vai ter mais facilidade de colocar esse bebê numa pega correta. Com certeza. E aí, pessoal?
o que mais que vocês têm de dúvida? A gente falou um pouquinho de enxoval, um pouquinho de produção de leite. Como é que tá aí as dúvidas? Vocês estão gravidinhas? Já tiveram bebê? É legal Essa quando essa live vai ficar gravada por um pouquinho de tempo, tá? Para quem chegou no final, quiser voltar no começo. Então, ela vai ficar gravada aí, eu não sei por quantos dias direitinho, não. Acho que acredito que uns 2 dias. a Dênia está falando sobre engurgitamento. Vamos falar um pouquinho sobre engurgitamento. O que é isso, né, Dênia? O engurgitamento acontece ali geralmente no processo da descida do leite, que é a apojadura, que a gente chama, e é um processo inflamatório. Então, essa mama costuma ficar mais endurecida, faz aqueles carocinhos, fica quente, fica vermelha e fica realmente mais dolorida, porque não é só o leite que tem ali, é um processo inflamatório, então tem um edema ali, um inchaço ali, apertando tudo que está aqui. Quem tem prótese de silicone, às vezes sofre um pouquinho mais nessa hora, porque junta a prótese com esse volume do leite, com o volume do edema, e aí fica às vezes até mais difícil de sair o leite. Às vezes, Mas e aí, Michele, o que né? a gente pode fazer para ajudar a sair o leite? O que Você que a quer gente falar? pode fazer para esse leite sair? A No gente, engordamento. no engurgitamento, geralmente, o que que a gente faz, gente? A gente faz uma massagem, tá? A gente faz uma pressão reversa, que a gente chama, tá? Que vem aqui no mamilo. A gente faz esse movimento, faz uma cruz, depois faz um X. E muito compressa gelada, tá? Gelada, não é quente. Então, por que que não é quente? Porque a compressa quente pode piorar. Quando a gente põe qualquer coisa quente, dilata, né? Os vasos dilatam, ficam maiores. E aí pode descer mais leite. Então, a gente coloca a compressa fria aí para dar uma diminuída. Olha lá, vamos voltar aqui nas perguntas, né? A Thaís falou, ela está com 32 semanas e as dúvidas eram sobre o que comprar mesmo. Então, acho que a gente foi bem clara nesse sentido, Thaís. Não precisa de grandes investimentos, tá? A não ser que, igual a gente falou, eu quero comprar uma bomba boa porque eu vou voltar a trabalhar logo e pretendo. Aí vale a pena você ter os saquinhos de armazenamento de leite, né? Ter os potinhos, ter uma bomba boa que vai te ajudar. Mas não é item obrigatório, depende de cada realidade. Mas eu acho legal a gente falar sobre isso, porque quando é igual a Michelle falou, você vai nas lojas, né? As listas, assim, são enormes, é concha, absorvente, tá? Então a gente já entendeu aqui que isso aí não é necessário. Cada caso é um caso. Tem uma coisa que eu acho legal, mas não funciona para todas, né, Michelle? Que é esse coletor de silicone aqui. Então a mãe que está amamentando de um lado e do outro lado fica pingando. Isso aqui é algo baratinho, de farmácia, acho que não custa nem, você acha até por 20, 30 reais na farmácia, mas que ele pode servir para coletar esse leitinho. Ele faz uma pressão, né? E ele vai coletando leite do outro lado. Então, esse aqui é um acessório que quem quer ter às vezes um estoquezinho ali para a hora que for sair, vale a pena. Vai ali, coloca, deixa ali, ó, e ele vai coletando. Então, isso aqui é algo assim, não é necessário, mas é legal, viu, Thaís? Isso aqui É também. legal, é prático. Você está falando sobre hidratar, né, o mamilo durante a gravidez. Realmente, Rosiane, tudo que a gente hidrata, a pele fica mais fina, né? Se você quer deixar seu calcanhar mais fino, você vai passando hidratante. Então, na hora da questão da estria, como a mama aumenta de volume, é ideal você hidratar só ao redor, tá? Passar seu hidratante só aqui. Mas aqui, deixa aqui as suas bolinhas aqui, como diz a Michelle, as suas espinhas aqui, os seus tubérculos, eles vão se encarregar da hidratação dessa região aqui. Então, não é legal ficar passando hidratante aqui, não. A Dênia Isso. está em lactogestação, Dênia tá gestante, olha que bonitinha, 19 semanas. E aí, Dênia, às vezes você vai observar que fica um pouquinho mais sensível a mama, né? Por conta dessas questões, e aí um bebê mamando. Então, assim, não são todas as pessoas que conseguem levar uma lactogestação. E também pode acontecer, né? Como tem essa mudança do leite, que já está um leite maduro, para volta a ser um colostro quando a gestante está amamentando. Às vezes o próprio bebê começa a recusar, né, Michelle? Isso é muito comum de acontecer. Pode. Tem uns que recusam, tem outros que começam lá, deixa eu mamar, deixa eu mamar. Porque realmente, por conta do hormônio, gente, a lactogestação, né? Quando a mãe tá grávida, tá amamentando um bebê maior. Então, alguns mamam de boa e aí começa a diminuir por causa do hormônio, da progesterona. Começa a diminuir a produção e a criança estranha, né? Fala, uai,
tá mais salgado, tá diminuindo. Tem alguns bebês que desmamam nessa fase. Não sei se tá acontecendo alguma coisa que você percebeu aí que seu bebê tá estranhando. A Lari Ah, está tá. perguntando se já é indicado começar a fazer a massagem. Antes Com da 32 gestação? Ah, não, a Lari, né? é, Lari, 32 semanas, não precisa ficar fazendo massagem, não. Mas assim, a gente não conhece a sua história, a gente precisa ver se precisa de ordenha gestacional e a gente vai começar lá pelas 36 semanas, caso precise. Mas com 32 semanas não precisa ficar fazendo massagem, não, tá? uma coisa que eu acho legal falar para vocês, gestantes, é assim: às vezes a gente não tem o hábito de palpar a mama da gente. E isso é legal. É legal vocês palparem a mama de vez em quando, vocês passarem a mão. Por quê? Porque vocês vão tendo noção do que é esse contato. Ah, vai aparecer ali um carocinho. Será que esse carocinho já estava ali? Ou ele apareceu Sim, agora que eu estou amamentando? Então é importante que vocês conheçam a mama de vocês, né? E sim. aí realmente entender a sensibilidade que vocês têm. Então, quando a gente começa a tocar a nossa mama, a gente vai entendendo ali essa sensibilidade que a gente tem e como manejar isso quando o bebezinho chegar. Então, pode tocar, pode, né, passar a mão, pode massagear, mas não precisa, como uma rotina, ficar ali o tempo todo massageando, não. A Isso. Carol perguntou se deve preparar o seio antes mesmo da gravidez. Carol, você vai, na hora que você tiver um tempinho, você volta no começo dessa live para você entender sobre as informações. O preparo do seio em si, ele não é importante. O preparo da amamentação, ele acontece aqui. Então, a gente não usa bucha, a gente não usa tomar sol, a gente não usa pomadas. A gente precisa entender o processo, a fisiologia da amamentação. E esse sim é o preparo. É você conhecer a sua mama, né? Conhecer a sua particularidade e se informar para esse processo. Porque é aquela história, a gente chega com o bebê em casa e aí chegam vários, vocês vão vivenciar isso, né? Os palpites vão estar o tempo inteiro ao redor de vocês, e principalmente em relação à amamentação. Porque a gente vive numa era onde as pessoas querem facilidade. E, logicamente, pegar uma mamadeira, uma lata de fórmula e dar ali para o bebê, às vezes vai ser mais fácil mesmo, não é o que é mais saudável para ele. Mas, às vezes, algumas pessoas vão achar isso mais fácil, né? Então, realmente, a gente precisa estar muito de olho em que informações que a gente vai tomar conhecimento e se empoderar para poder fortalecer a gente no nosso propósito da amamentação. Amamentar e resistir, né, Michele? Mas antes da gestação não precisa fazer nada, não, ô Carol. Ser tentante, né? Não precisa, não. É mais o que a Natasha falou. Você entender depois, na hora que você estiver gestante, das mudanças que estão acontecendo no seu corpo. Então, são informações e não precisa fazer nada no bico do seio. Preparar realmente só a cabeça. Isso. O Marco está perguntando os cuidados de armazenar o leite e por quanto tempo ele pode ficar armazenado. Então, a gente tem protocolos, né? No Brasil tem o protocolo do banco de leite e a gente tem o protocolo americano também, que dá para transitar entre os dois. No Brasil, o leite pode ficar armazenado por 15 dias no congelador, na geladeira por 12 horas e fora da geladeira por 30 minutos. Tá? Então, assim, se você for pensar em ordenha gestacional, que vai começar ali com 36, 37 semanas, esse bebê vai nascer talvez com 40, vai passar isso. Mas a gente tem o protocolo americano, que o congelamento é de 6 meses a 1 ano. A gente não está lá nos Estados Unidos. Mas por que que o protocolo daqui é tão diferente do americano? Por que que ele é tão diferente? 15 dias para 1 ano, gente? Porque ele é protocolo de banco de leite. Esse leite é para bebezinho lá da UTI. Esse leite do banco de leite, ele não vai para os bebês saudáveis da maternidade. Ele vai para o bebezinho que está internado na UTI, porque assim, as doações são poucas e vai para prioridade. Porque esse bebezinho, ele precisa ele ganhar saúde. Então, é um leite pasteurizado, é um leite com muito cuidado. Por isso que o tempo de congelamento, ele é pouco. Tá? Mas o leite que vai ali para o nosso bebê mesmo, que vai estar em casa, ele pode passar um pouquinho sim do protocolo do Brasil, sem problemas. Desde que armazenado com higiene, né? Que a gente tenha cuidados ali nesse armazenamento. A Dênia está contando pra gente que o bebê dela diminuiu 2 mamadas por ele mesmo. Às vezes está associado a essa questão da mudança, viu, Dênia? Do sabor, né? E aí o que ela tá falando aqui é que a mãe precisa querer muito amamentar, porque todo momento tem comentários que desmotivam. E no porpério a gente já tá vulnerável, né? É uma situação que a gente já. É uma fase delicada na vida da mulher.
Então, assim, quem está do lado, que é o parceiro, realmente ele precisa estar entendendo o processo. Então, os maridos aí, os parceiros, eles, quando eles conseguem já participar desse preparo, na gestação, né? Por isso que no Doce Espera a gente sempre convida são os casais, né? Porque esse marido, ele tem esse parceiro, essa parceira, tem um papel muito importante, porque é eles que vão estar ali do seu lado, segurando na sua mão. Então, quando muitas das vezes a gente duvida da gente, se eu tenho profissionais e tenho uma rede de apoio que acredita em mim, fica muito mais fácil a gente passar pelas dificuldades, né? Eu acho que isso Exatamente. faz todo sentido. Então, quando vocês estão entrando aqui, não sei se já conheceram, a Dênia já foi aluna nossa, né, do curso do Doce Espera presencial. Mas a gente tem o Doce Espera online, né? Então tem muitas pessoas aqui que são de fora. Nós temos a imersão presencial que acontece em Uberlândia a cada 2 meses. E nós temos o mesmo conteúdo do curso da imersão presencial no Doce Espera online, que ele é um curso que tem um acesso aí por 12 meses e que os casais estão entrando aí e se preparando realmente para esse processo não só da amamentação, mas do maternar, do paternar, né? Entendendo como é que funciona ali essa chegada do bebê. E a gente entende que conforme a gente tem mais preparo, tudo fica mais leve. E a rede de apoio se preparando também faz toda a diferença, né, Mi? Sim, faz toda a diferença. A gente tem no curso Doce Espera aquele checklist de conversas necessárias. E o filho, ele é dos dois, né? Da mãe e do pai. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. Qual vai ser a alimentação do bebê? Ah, não, eu não abro mão da amamentação, porque vai prevenir um tanto de doença infecciosa, nosso bebê vai ter muito mais saúde e tudo. Então, precisa ser uma decisão dos dois. Ah, não, não, vamos só no leite de lata mesmo, o que der, deu. Então, assim, vocês precisam conversar isso. E no Doce Espera oferece aí esse checklist de conversas que a gente precisa ter e inclui a alimentação do bebê, tá? A Lari está perguntando, Mi, se trombofilia pode impactar na amamentação. Trombofilia pode impactar na alimentação? Não, geralmente não, tá? É muito tranquilo de manejar. Pode impactar outras coisas, mas a trombofilia em si não. Uhum. E, também acho legal a gente falar aqui em relação ao curso, né, ao Doce Espera, que a Dênia tá aí, às vezes ela pode até contar aqui um pouquinho que os pais, eles às vezes vê as mulheres ali muito vulneráveis na questão da amamentação, muito cansadas, né? E a gente vivencia isso nos casais que a gente atende. Os pais que participaram dos cursos com a gente, eles são muito mais empoderados, eles sabem da importância, então eles realmente eles pegam na mão da mãe ali e ajudam a dividir essas responsabilidades, porque a Michelle falou dessas conversas necessárias, né? Porque como a amamentação ela demanda muito da mãe, o pai pode auxiliar colocando o bebê para rotar, né? Colocando o bebê para dormir, ninando o bebê, realizando as trocas de fraldas. E são as conversas necessárias que fazem diferença, gente, no pós-parto. É essa divisão de tarefas. A gente fala muito isso no nosso curso e realmente faz toda a diferença, né? Esse apoio. Faz. É o dia a dia da amamentação. E pode vir um desafio atrás do outro. Assim como sem a amamentação também, vai vir um desafio atrás do outro. A gente nunca foi pai, né? Então, ter uma criança ali naquela dinâmica, então a amamentação ela vai ser mais uma escolha, uma ótima escolha, né? Um presente para a vida toda. Então, a amamentação é prioridade para você? Então, você está começando agora na gestação? Então, precisa conversar aí essas questões, pensar sobre as suas prioridades, né? E para ser um momento lindo, para ser um momento assim de muita paz, de muito vínculo, de muita conexão com o bebê. O quadro de Ah, icterícia, mas a amamentação icterícia, muito, né? Porque aquela bilirrubina, o que é essa bilirrubina, esse amarelo, né? Que fica acumulado ali no corpinho do bebê. O bebê no útero, ele não respira oxigênio, ok? Então, para o oxigênio circular, tem muito mais hemácia dentro do útero. Quando o bebê tem hemácia é célula de sangue que fica oxigênio, gente. Quando o bebê sai do útero, essas hemácias quebram, né? Então, o que acontece? Existe um produto ali que fica no corpinho do bebê, que é o que dá o amarelão, tá? Que é essa icterícia, o amarelão. Então, para o bebê tirar aquilo do corpinho, ele precisa mamar muito, que isso vai fazer ele fazer mais cocô e eliminar ali essa icterícia do corpinho dele. então se o bebê mama bem, ele faz mais cocô. Isso.
a icterícia vai embora logo. Então, é muito importante aí a amamentação. E aí, uma das causas de icterícia que a gente fala patológica, né, que o bebê precisa ir para a luz, é quando o bebê não está mamando bem. Então, às vezes, o bebê está ali no peito, ele não faz movimento de engolir, mas ele está no peito. O pessoal orientou que é para pôr 20 minutos em cada peito. Então, ele está ali, a mãe acha que ele está mamando, e aí esse bebê não está mamando, e a icterícia vai tomando o corpinho do bebê. Tá? Então, é uma das principais causas de icterícia patológica é o bebê não mamar bem. A gente fala que é a baixa ingesta de leite. Tudo Por bem? isso que é importante, Dênia, sempre estar de olho, né, e monitorar. A gente fala muito isso no curso sobre as fraldas, né? O quanto é importante a gente registrar o xixi, registrar o cocô e acompanhar a quantidade. A gente fornece lá o diário de fraldas, né? Para que as pessoas tenham ciência que a gente não consegue monitorar aqui. Aqui no peito não tem lá 30 ml, 40 ml, mas se eu consigo monitorar as fraldas do meu bebê, eu consigo saber se ele está mamando o suficiente. Exatamente. Se tá saindo, tá entrando. E aí, no Doce Espera, a gente tem um material, que é o diário de fraldas, para a mãe marcar e monitorar, e cor, e quantidade, para ela chegar lá no pediatra e falar, ó, tá tendo isso aqui. E aí vai ser mais fácil da gente reconhecer se essa icterícia do bebê tá melhorando ou se ela tá piorando e o que que a gente precisa fazer. Responder mais essa aqui, Rosiane, perguntando se tem que revezar as mamas na hora da amamentação. Rosiane, a orientação é que você ofereça as duas mamas na mesma mamada, sim, tá? A gente não conta tempo de mamada, porque se a gente for analisar, cada um de nós come em um determinado tempo. A gente conta a atividade do bebê na mamada e é importante que você ofereça as duas mamas. Vai ter mamada que isso vai dar super certo, que o bebê vai conseguir mamar os dois lados da mama e vai ter amamentação, vai ter mamadas que ele vai mamar de um lado só e vai ficar saciado. Mas o ideal é oferecer os dois lados. Quanto mais reflexos de ejeção o seu bebê pega, ele pega um volume maior. Então, revezar possibilita ao bebê mamar um volume melhor, tá? Isso. Obrigada, então, a vocês.